Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. Meu nome é Luísa Brown e o tema de hoje é sobre transfusão de hemácias. Para dividir esse tema comigo hoje, Dr. Leonardo Goltara. Tudo bom, Léo? Ei Lu, bem-vindos todos. Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre transfusão de hemácias. O pessoal se confunde muito quando transfundir, como transfundir, se tem que transfundir ou não tem que transfundir, se é obrigatório ou não é, qual que é o número que eu uso, é 7, não é 7, é 9, é 10, é 12. E eu vejo uma complicação de um tema que a gente pode ajudar e daí a gente decidiu gravar esse episódio, né, Lu? Exato, né, Léo? Acho que o primeiro objetivo que a gente precisa pensar é por que transfundir, né? O que a gente precisa se guiar ali para transfundir o paciente? A transfusão de hemácias é um procedimento muito legal porque ele aumenta a capacidade de transporte de oxigênio até a periferia. Se você não tem uma transfusão, se você não tem uma quantidade de hemoglobina o suficiente correndo, não consegue transportar o oxigênio até a periferia, o paciente fica mal perfundido, e ficando mal perfundido, ele literalmente entra em choque. A definição de choque é essa, né? É quando a capacidade de levar sangue até a periferia é menor do que a demanda de oxigênio na periferia. Por N motivos, né? Por N motivos. Então você precisa, num contexto de paciente mal perfundido, de uma quantidade suficiente de hemoglobina, de hemácias, para que esse transporte seja feito. Restabelecer o transporte de oxigênio aos tecidos é o objetivo principal de qualquer transfusão de hemácias. E o legal, Léo, assim, quando a gente pensava nesse contexto, eu gosto de falar assim, né, o antigamente, mas assim, a gente era muito mais liberal em relação a esse protocolo de transfusão, né? Às vezes transfundiam vou transfundir um paciente, fazer um concentrado aqui para dar uma levantada aí nele, para ver se ele dá uma melhorada, né? E hoje a gente já não pensa tão assim, né? Quais são os problemas que a gente precisa estar atento, né? Com transfundir todo mundo, a toda hora, qualquer paciente. Nós já falamos por que transfundir é legal. Por que transfundir não é legal? Porque transfusão de hemácia, pessoal, devia chamar transplante. Você está literalmente tirando tecido vivo, ou uma parte do tecido é o sangue, né? Você está tirando uma parte do tecido vivo de uma pessoa, está processando esse tecido e está colocando em outra, que tem antígeno, que tem anticorpo, que tem outro DNA. Tudo bem, hemácia não tem DNA, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Que tem tudo diferente daquilo ali. As reações transfusionais são muito mais complexas do que uma mera testagem de sistema ABO-RH, sabe? De se é sangue A, sangue B, sangue zero, ou sangue RH positivo, RH negativo. Tem muito mais antígenos e anticorpos e reações cruzadas que podem acontecer ali. Noves fora os riscos, até mesmo riscos infecciosos. Por mais que a gente teste um sangue, sempre tem o risco do paciente doador estar na janela sorológica e a gente está infundindo sangue contaminado no paciente. Noves fora, a gente hoje é mais restritivo porque sangue não se fabrica em casa, então assim, a gente depende de doador. Se a gente for transfundir liberalmente, os estoques de banco de sangue que já não dão conta hoje vão ficar ainda mais restritos. Isso já foi até estudado, estratégias liberais versus estratégias conservadoras de transfusão. O que é estratégia liberal? É você transfundir com mais liberalidade, de modo a manter uma hemoglobina mais alta. E a estratégia conservadora é você segurar a mão, tolerando, pagando o preço por isso, de manter uma hemoglobina mais baixa. E nessa comparação, Lu, de estratégia liberal e estratégia conservadora, hoje a gente já sabe que para a maioria dos pacientes a gente consegue manter uma hemoglobina relativamente baixa com muita segurança. Joia, Léo. E quando a gente transfunde, geralmente um concentrado de hemácia, a gente espera uma subida de mais ou menos quanto aí da hemoglobina? Isso, né, como diz o Capial, né? Isso varia. Varia.
Mas não fala vareia porque... Medicina não é matemática, mas... mas não fala vareia porque viceia, né? Viceia em ficar falando vareia. Isso varia, mas varia com o quê, né? Varia com o tamanho do paciente. Um paciente de 40 quilos que receba 300 ml de sangue, provavelmente vai subir mais a taxa de hemoglobina dele do que um paciente de 120 quilos, que receba os mesmos 300 ml de sangue. Mas, para um adulto padrão, digamos assim, a gente espera de 1,0 a 1,2 pontos de elevação da hemoglobina para cada bolsa que você transfunde. Ou seja, se o paciente está com 6,5 de hemoglobina e você transfunde uma bolsa, você espera que esse 6,5 varie um ponto para cima. Então, que 6,5 vire 7,5. É garantido que será assim? Não. Por isso que a gente até evita, na maioria dos pacientes, fazer transfusões de múltiplas bolsas de uma vez só. Noves fora o paciente vítima de trauma agudo, exceção a esse paciente, eu não lembro a última vez que eu prescrevi mais do que 2 bolsas numa talagada só. Via de regra, eu prescrevo uma bolsa e vou ver o resultado. Quando está uma anemia pronunciada, grave, 2 bolsas e a gente vai ver o resultado depois. Prescrever 3 bolsas, 4 bolsas, 5 bolsas de uma vez só, na minha visão agora, basicamente vítimas de trauma e só. Então, respondendo a sua pergunta, a gente espera que a hemoglobina suba 1 ponto para cada bolsa que você for transfundir num adulto médio. Mas tem muita variação, então prescreve 1, 2 bolsas, sai da emergência e aí sim você parte para medir de novo, reavaliar o paciente e ver se precisa de mais bolsas. Show, Léo. E quando a gente pensa, então, em transfundir esse paciente clínico, né? Você falou que existe contexto de trauma, eu acho que dá até pra gente gravar um podcast só pro contexto de trauma, mas pensando no paciente clínico, assim, quando que a gente transfunde? Existem valores tabelados? A gente fica apegado nesse 7 da HB? Como que é? O grande número hoje é 7. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa questão de falar, transfunde com hemoglobina igual a 7. Por quê? Porque 6,9 é quase 7. Exato. E aí 6,9 todo mundo transfunde. 7,0 um monte de gente vai falar para não transfundir. Pô, peraí, qual a diferença na vida real? Na prática, o paciente está com 6,9, está em profundo sofrimento e o que está em 7,0 está ótimo? Será? Provavelmente não. E o 7,1? É quase igual ao 7,0. Mas o 7,2 é quase igual ao 7,1. O 7,3 é quase igual ao 7,2. E o 6,8 é quase igual ao 6,9. Se a gente for nesse raciocínio, a gente vai até o infinito. Então, assim, a gente acaba se apegando com um certo, entre aspas, gatilho transfusional, que é 7 de hemoglobina. Agora, por que eu estou fazendo essa pequena volta? Porque lembrar que o gatilho transfusional de 7 de hemoglobina, pessoal, não é uma coisa absoluta para você seguir como se fosse um cegueta, assim, aquelas negocinho de burro, assim, para seguir. Vocês não são burros, vocês são médicos. Sejam intérpretes do paciente. O paciente pode sim não receber sangue com 6,9 e pode sim receber sangue com 7,1, isso faz parte, tá? A gente usa 7,0 para os pacientes clínicos na maioria das situações. Então, pacientes estáveis, a gente não transfunde com menos de 7. Pacientes cardíacos, a gente não transfunde com menos de 7, com mais de 7, se o paciente estiver crônico, pacientes renais, pacientes pneumológicos. Para esses pacientes clínicos, em geral, vai ser 7. A exceção
dos pacientes clínicos, talvez seja, a grande exceção seja o paciente clínico, não trauma, que tenha síndrome coronariana aguda. Não estamos falando do cara que infartou ano passado. Só de isquemia aguda, né? Estou falando do cara que está infartando agora, com supra, sem supra. Para esses pacientes, pode ser aceitável você transfundir com uma hemoglobina abaixo de 9. Procurar uma meta, um gatilho transfusional de 9. É aceitável. Fora isso, mantém 7 para os pacientes clínicos em geral, que está de ótimo tamanho, pessoal. E aí, quando a gente pensa no contexto de trauma, Léo, o que muda, assim, né? O que a gente precisa pensar no trauma? No trauma, uma grande diferença é que a gente não começa a se guiar mais por valores de hemoglobina. Até porque o cara que tomou 3 tiros meia hora atrás, se você for dosar a hemoglobina agudo, né? dele, é muito agudo, vai estar muito falseado, pode estar baixo, pode estar alto, pode estar uma confusão, você não consegue confiar naquilo ali. E muitas vezes você não tem nem tempo para fazer isso, para colher o sangue, levar no laboratório, voltar, o cara está lá sangrando na sua sala vermelha. Então, o paciente de trauma, a gente vai se guiar para decidir transfusão muito mais pela apresentação que ele tem da clínica, a apresentação do quadro dele, do que de valores de hemoglobina. Hoje em dia a gente sabe que pacientes que têm um quadro de choque hemorrágico no trauma e que não respondam ali com seus primeiros 1.000 ml de cristalóides, 1.500 no máximo ml de cristalóide, de zinc lactato, de soro fisiológico, que seja, esse paciente já é candidato a receber hemácias precocemente. Hoje em dia, a gente tem transfundido no trauma com mais liberalidade, mais precocemente do que transfundíamos antes. E isso se baseia em quadro clínico e não resposta a fluidos. Não respondeu a primeira alíquota de fluidos ali de 1.000, 1.500 no máximo ml. Não respondeu a hemostasia que é feita, né? Você comprimiu o sangramento e tal. Não respondeu. O paciente continua tendo clínica de choque hemorrágico. A gente já vai pensar em transfundir. E aí, obviamente, quanto mais grave for a clínica desse choque hemorrágico, mais a gente vai pensar em transfundir mais precocemente. Existem alguns aparatos aí que a gente usa no contexto de trauma, Léo, que é bem legal, assim, fugindo um pouco até de protocolos, assim, né? A gente sabe que tem as classes de choque, igual você estava comentando, classe 1, classe 2. A gente, a partir da 2, a gente já começa a pensar em transfundir esse paciente. Na classe 4, ali, pensando já num protocolo de transfusão maciça. Mas outras duas coisas que eu gosto de usar até na prática clínica, assim, que ajuda a gente a pensar no contexto desse paciente, é um protocolo de transfusão maciça também, que eles chamam de protocolo ABC, né? Você entende se esse paciente ele tem algum trauma penetrante, que sugere aí um contexto de hemorragia ativa, né? E muitas vezes a gente nem consegue visualizar, às vezes um intraabdominal, um intratorácico, né? O FAST. Então, se esse paciente ele tem um FAST positivo, que também vai dizer pra gente se eu tenho algum sangramento em cavidade, tá? E aí, 2 parâmetros clínicos, frequência cardíaca e pressão arterial sistólica. Então, uma frequência cardíaca acima de 120, uma pressão arterial sistólica abaixo de 90, se esse paciente ele pontua 2 desses 4 critérios, eu já começo a pensar num protocolo de transfusão maciça, né? Então, isso também é muito bacana. E associado a isso, que também faz todo sentido, acho que eles se comunicam muito, tanto classe de choque, quanto o protocolo ABC, quanto o próprio choque index, quando a gente pensa, né, nessa relação frequência cardíaca com pressão arterial sistólica, e a gente pensa nesse contexto mesmo, né, quando a gente fala de transfusão maciça, um paciente com choque index acima de 1.2, a gente já consegue acender esses alertas, diferencia, né, a gente passa a não se apegar muito ao número isolado, né, porque é um contexto muito mais agudo, e sim a clínica do paciente. Acho que é o mais raiz possível, né? Sim. Choque index, FAST, o ultrassom faz parte do exame físico. Então, o FAST, o choque index, frequência cardíaca, muito importante. Frequência respiratória, pressão arterial,
Pressão de pulso, né? Que é pressão de pulso, gente? É sistólica menos diastólica. Se você está com 12/8, a sua pressão de pulso é 12 menos 8, 40 milímetros de mercúrio. Então, pressão de pulso. Quando a pressão de pulso começa a diminuir, o débito urinário começa a diminuir, ataque cardíaco começa a aumentar, a pressão arterial começa a diminuir. Quando você tem um paciente que começa a se rebaixar, esse paciente está andando para frente. Naquela classificação clássica lá do... Tá subindo no telhado. Tá subindo no telhado. Naquela classificação clássica do ATLS sobre os graus de choque, né? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. O choque hemorrágico, a hemorragia classe 1, ela não tem alterações significativas em todos esses parâmetros. Via de regra, corresponde a menos do que 15% de perda sanguínea. As hemorragias maiores, as classe 2, classe 3, que correspondem aí de 15% a 30% ou de 30% a 40% de perda sanguínea, já começam a demonstrar diminuição do débito urinário, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória. E você vê que a pressão arterial mais tardio ainda, né? Aumento do choque index, exatamente. E aí, para esses pacientes vítimas de trauma, você já pode e deve começar a considerar transfundir precocemente. E claro, se o paciente estiver em choque, o débito está anúrico, a pressão está muito baixa, você tem ali um paciente completamente descompensado clinicamente, aí a gente deve transfundir maciçamente. Transfusão maciça, via de regra, a gente fala quando a gente faz mais de que 4 concentrados de hemácia em 1 hora. Ou às vezes substituir a volemia total desse paciente em 24 horas, né? É um contexto aí com mais de 50% de volemia até em 3 horas, né? Porque às vezes a gente coloca esse protocolo em 24 horas, mas a gente está com o paciente ali, né? 150 ml de hemorragia em 1 hora já é uma coisa que a gente fica preocupado. Mas tem paciente que perde 100 ml de sangue por minuto. Exatamente. Por minuto. Então, assim, o paciente está se exsanguinando. Mas protocolo de transfusão maciça é assunto eventualmente para outro podcast, para outro episódio. Promete ainda gravar um desse, né, Léo? A gente vai fazer uma transfusão mais modernamente, a gente chama de 1 para 1 para 1, né? Um de sangue para um de plasma, para um de plaquetas. Lembrar de fazer eventualmente cálcio, mas enfim, esse assunto para outro episódio. Mas eu acho que o grande objetivo aqui, Léo, a gente pensar nesse contexto de transfusão, assim, né? É aquilo que você falou, né? Retornar com a perfusão, pensar na oxigenação desses tecidos. Então, eu tenho um contexto de melhora do débito cardíaco, eu tenho um contexto de melhora da oxigenação dos tecidos e, principalmente, também como hemostasia, né? No contexto de trauma, isso se torna ainda mais importante. Então, acho que esses são os 3 grandes objetivos de quando a gente pensa em transfundir o paciente. Débito cardíaco, o contexto perfusional mesmo, de oxigenação dos tecidos e de hemostasia, né? Isso aí. Atingindo esses objetivos, eu acho que a gente tem uma grande indicação para transfundir hemácia nesse paciente, independente dos valores de hemoglobina. E se tem um raciocínio para ficar, pacientes clínicos, a gente tem sido cada vez mais conservador, pacientes vítimas de trauma, a gente tem sido cada vez mais liberal em transfundir hemácias. É isso, pessoal. Se vocês têm mais alguma dúvida sobre transfusão de sangue, transfusão de hemácias, quando indicar, como indicar, mandem sinal de fumaça, mandem um pombo torreio. Torreio é ótimo. Mandem um pombo correio, tapete voador, telegrama cantado. Mandem um telegrama cantado para @doutora Luísa Brown. Esse aí você pode mandar pro Emergência Raiz, tá bom? E a gente tá me chamando de velho. Telegrama cantado, manda pro Emergência Raiz, eu chamo de velho que eu vi. A gente se vê no próximo episódio, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.